Então, eu nunca atendi um pai que abandonou um filho. Por quê? Porque quando eu atendo um pai que está separado dos filhos, ele não se considera abandonando. Então eu não escuto essa verbalização dele, eu abandonei meu filho, né? Eu já tive a oportunidade de atender jovens que se sentiram abandonados por esses pais e depois ter contato com esses pais. A história de vida, como eu te disse, os comportamentos aprendidos, eles contam uma história diferente, tanto do filho quanto da mulher quanto do pai. Então, a psicologia ela nos ensina a não ter esse olhar de julgamento, né? Assim como eu atendo um pai que abandonou o filho, pro filho e para a sociedade ele abandonou, para ele, talvez aquilo não tenha sido abandono, para ele reproduziu um comportamento que ele não percebeu, né? Quando eu escuto essa pergunta, eu lembro de um dos casos que eu já tratei, de um rapaz que ele tinha muitos traços de abandono, de desamparo, né? Deprimido, com pensamentos suicidas. E quando ele falava do pai, ele falava justamente isso. Ele me abandonou. Ele me abandonou. E de fato aquele pai nunca me procurou. Eu nunca tinha conversado com aquele pai. Eu não sabia o que se tratava, o que estava acontecendo com aquele pai. Eu sentia que eu precisava ajudar aquele garoto a não ter ódio daquele pai. Mas eu não sabia se era o certo. Eu não sei até que ponto as consequências de amar aquele pai trariam mais problemas para ele, né? Ou de tentar aquele contato. Eu sei que é importante a relação familiar e é isso que eu apoio, é isso que eu incentivo, a relação familiar. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com esse pai. Eu conversando com o pai, eu via nesse pai os mesmos traços de abandono, só que do pai dele. O discurso dele a última coisa que eu quero que o meu filho sinta é isso, porque eu senti isso. E aí quando eu dizia para ele, mas o seu filho sente isso. E ele sente porque você fez isso, porque você agiu dessa maneira. E ele começou a ficar consternado, ele começou a ficar muito em choque, assustado, porque ele falou, nunca quis que o meu filho sentisse isso, a culpa é da mulher dele, da minha ex-mulher, porque a minha ex-mulher não permitiu que eu tivesse contato com meu filho. E eu dizia, mas a responsabilidade de manter essa relação era sua. Né? Você tem leis, tem tantas coisas que protegem você como pai, se você quiser ser pai do seu filho. Né? E eu falava, e hoje o seu filho está morrendo. Talvez você não tenha a oportunidade de vê-lo maduro, de vê-lo com filhos, de vê-lo crescer. E você está colocando a responsabilidade em outras pessoas. Ele não tinha resposta. E por que ele não tinha resposta? Porque por muitos anos da vida dele, ele cresceu com essas marcas do abandono. De um pai que bebia, de um pai que tentava o suicídio, como o filho dele agora faz. Então o pai dele fazia isso, o pai dele espancava a mãe dele. Né? Em muitos momentos ele arrancava a mãe de casa e ia buscar abrigo para os dois não apanharem até a morte. Ninguém olha para o retrato dessa família dessa forma. Então, se eu falar para você que eu atendi um pai que abandonou, eu vou estar mentindo, porque quando eu escuto esse pai, eu escuto um pai que está reproduzindo um comportamento de abandono que ele sofreu. Né? E eu preciso olhar para isso. Alguém tem que olhar para os outros lados da história. E é interessante porque eu tive, por conta da tentativa, uma das tentativas de suicídio do filho, ele conseguiu vir até aqui, conversamos, ele entendeu a necessidade dele buscar um processo terapêutico, dele se cuidar, porque ele reconheceu que os mesmos sentimentos que o filho tem eram o que ele tinha, quando ele tinha a idade do filho. E ele falou, chegou um momento que ele virou para mim, eu realmente estou abandonando meu filho, eu estou abrindo mão de ser pai dele. Né? E aí ele conseguiu reconhecer os seus erros, nessa paternidade ele conseguiu reconhecer os medos que ele tinha, ele conseguiu reconhecer o trauma que ele tinha de ser pai. Então tudo tem um fundamento. Então não ia adiantar eu continuar trabalhando na vida desse menino que eu atendia, se eu não conseguisse aproximá-lo desse pai e entender a dor que esse pai tinha. Hoje ele está em processo já de alta, né? E ele auxilia o pai dele nessa busca em ser um pai melhor. Né? Hoje ele fala com o pai todos os dias. Né? E é muito bacana quando ao longo do mês, às vezes ele me liga ou me manda uma mensagem, fala, Meire, eu estou muito feliz, eu estou me recuperando. Ele está vencendo a depressão dele porque ele hoje se sente amado. E por aí vai.